Abençoa tua serva, Senhor da glória. Aleluia. Ei, Jesus. Enche, Pai, teus céus da tua graça, Pai querido, Rei da glória. Aleluia, Deus. Glória. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar um versículo no livro de Lamentações, o 3 e o 55, que diz assim: Invoquei o teu nome, ó Senhor, desde a minha mais profunda cova, ouviste a minha voz, não esconda os teus ouvidos aos meus gemidos, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Aleluia. Creio, Jesus. Você vai levantar. Você já leu que Absalão era um homem honrado e por muitos
Vinícius, fique à vontade, em nome de Jesus. Nosso capitão do trabalho, amém? Creio, Deus. Aleluia, Deus grande, és fiel, Senhor, aleluia. Grande, grande Deus. Abençoe o terceiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa noite. Vamos abrir nossa Bíblia. Quem puder ficar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir na Epístola de Tiago. Louvado seja Deus, porque Ele é rico e grandioso em misericórdia, irmãos. Tiago capítulo 1. Graças a Deus. Tiago capítulo 1, nós iremos ler o versículo 12. O versículo 12 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém, irmãos? Pai Santo e Eterno, louvamos e rendemos graças, Senhor, porque Tu és rico em misericórdia, Pai. Nesse momento eu quero te pedir ao Senhor a Tua graça sobre a minha vida, meu Pai, para que eu venha ministrar essa doutrina nessa noite de terça-feira, Pai, sabendo eu que nada tenho, que nada sou, que nada posso, se não estiver debaixo da Tua palavra, da Tua obediência, Senhor, e da Tua graça. Abre o nosso entendimento nesta noite para entendermos o que o Senhor quer falar conosco, Pai, que nós possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua santa e soberana palavra, Pai. Essa é a oração que eu te faço e te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus que eu tive que pegar uma moto para poder chegar aqui mais rápido, irmãos, para não chegar muito tarde. E quando eu cheguei ali, antes do atacadão, um carro atrás da moto que eu estava, o outro motorista de outra moto tinha pegado a mão direita da faixa e tinha um carro na frente dele. O carro estava na mesma mão que eu estava. Aí, quando o carro passou para a faixa direita, o motorista buzinou, mas não deu tempo não. Foi uma pancada só, viu? Pegou a moto, furou o pneu do carro, arrancou o para-choque do carro, o negócio foi estreito. A gente olhou assim, meu Deus do céu. A gente até comentando com o motorista, falei, o medo do trânsito é esse. Com o trânsito arretado, todo mundo quer vir chegar mais cedo em casa, né? Eu falei, por isso que eu sempre, quando subo numa moto, eu venho sempre em oração a Deus, pedindo a Deus livramento. Não é verdade, irmãos? Para podermos chegar com saúde em casa, né? Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, eu quero ministrar a doutrina hoje falando sobre a cobiça. Para podermos entender a cobiça, precisamos analisar o texto, o que Tiago está querendo nos passar. Nesse texto, Tiago ele quer nos passar que a origem do pecado veio através da cobiça.
Nós sabemos que quem trouxe o pecado para o mundo foi Satanás, o nosso adversário. Mas antes que o mundo existisse, Satanás, como ser celestial, ele já carregava em seu coração a maldade. Por isso que houve a rebelião nos céus, quando o mesmo Satanás ele quis assumir o trono, o lugar a qual não lhe pertencia. Precisamos entender, irmão, que no verso 12, Tiago ele vai falar que o homem é feliz quando ele suporta com perseverança a provação. Essa palavra provação, ela tem duas definições aqui. Ela pode se encaixar em tentação ou em provação. A provação é a parte externa do homem. A tentação é a parte interior. É quando a carne quer gritar mais alto que o espírito, e no meio da tentação, se formos pela carne, nós seremos conduzidos a pecar. A provação é para o nosso benefício espiritual. Por isso que Tiago ele escreve que o homem que suporta com perseverança, depois deste ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Nós podemos ver que quando Jesus ele é tentado pelo diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, nós temos ali Jesus cheio do Espírito Santo de Deus, e o mesmo foi conduzido pelo Espírito até o deserto para este ser tentado pelo diabo. Chegando lá, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum. Ao cabo e ao fim desses 40 dias, nós veremos que o tentador ele se aproxima de Jesus. E o primeiro desafio que o diabo lança para Cristo é fazer com que Cristo transforme as pedras em pão. Ali nós veremos que Jesus vai responder que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos ali um modelo claro que Cristo nos deixa para podermos suportar a provação e não cair em tentação. Jesus, como homem naquele momento, ele poderia assim deixar a fome da carne gritar mais alto, mas ele estava mais ligado, focado em cumprir a sua missão. E a missão de Cristo não era ceder à carne, mas era pelo Espírito vencer a carne. Aleluia. Foi isso que aconteceu naquela tentação. O diabo ele lança esse desafio para Jesus, vai no ponto fraco de Jesus como homem, que é a fome. Mas Jesus dá uma resposta que o diabo não estava esperando. Era como que Jesus estivesse dizendo assim: pode me faltar o meu alimento material, mas dentro de mim há algo que sacia a minha fome, que é a palavra do meu Pai, que é a palavra de Deus. Quando Jesus apresenta essa resposta para o diabo, ele faz com que o diabo lance outro desafio para ele. Olha, eu tenho aqui toda a glória de todos os reinos desta terra, a qual foi me dado. Se tu prostrares de me adorar, isso tudo eu te darei. Jesus vai dizer ali que está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Jesus nos deixa, meus irmãos, um modelo bem claro de o que nós devemos fazer quando passarmos pelas provações. Eu quero que você entenda uma coisa: quando a provação externa da gente vem, a nossa carne nos tenta a ceder a coisa mais fácil a se fazer. O diabo grita em nossa carne, mas o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer somente a vontade do Senhor. Isso que torna agradável a Deus. É nós resistirmos à tentação
aleluia, sujeitarmos a Deus, aleluia, e ser aprovado pelo próprio Deus que permitiu a aprovação em nossas vidas. Porque se Jesus foi levado para ser tentado pelo Espírito, é porque Deus permitiu ele passar por aquela provação. E o mesmo, aleluia, sabia que o diabo iria tentar a Cristo, mas ele permite isso para que hoje nós podemos observar qual é o modelo correto de suportar a provação para ser aprovado por Deus e resistir ao diabo para que o diabo fuja da gente. Como é que o crente resiste, irmão, à tentação? É ele estando firmado na palavra de Deus. É faltar o material, mas o crente tem a convicção de que o espiritual nunca faltará, porque a palavra de Deus está em todo o tempo em nossos corações. Por isso que o salmista no Salmo 119, ele escreve no versículo 11 e diz: guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando o crente não guarda a palavra no coração, ele está mais sujeito a ceder à tentação do inimigo. E se ele cede à tentação do diabo, consequentemente ele está sendo desaprovado por Deus. Porque Deus só prova aqueles a quem ele ama, irmão. Deus só disciplina aqueles a quem ele ama. Então, se Deus está permitindo você passar por uma provação, o mesmo Deus está dizendo para a gente nesta noite: a palavra está no seu coração e você sabe o que fazer em tempo de provação, e você sabe como resistir à tentação para não ser derrotado pelo diabo. Aleluia. Glória. E Tiago escreve no versículo 13 e diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago está dizendo: Deus só prova os homens. Quem tenta é o acusador, é o diabo, é o nosso adversário. Então, se em algum momento da sua vida você abrir a boca e falar: Deus é que está me tentando, peça perdão ao Senhor, porque não é Deus que está lhe tentando. Deus, ele está lhe provando. No meio da sua provação, quem está lhe tentando é o seu adversário, que se chama Satanás. E ele está doidinho para que você se torne desaprovado diante de Deus. No versículo 14, nós vamos ver, quando Tiago ele escreve e diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Observe que Tiago ele escreve para a gente, aleluia, temos a convicção de que nós só somos tentados pelo que nós cobiçamos. E é aqui aonde eu quero entrar e já compartilhar o texto com os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 14 do profeta Isaías. E vamos compartilhar conhecimento. Como nós sabemos que culto de doutrina é instrução, nós vamos ler Isaías capítulo 14, o versículo 12 ao versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja o que o profeta Isaías descreve no capítulo 14. Aqui ele está profetizando sobre a Babilônia, mas é uma clara representação de Satanás. O que Satanás tentou fazer no céu? Ele cobiçou o trono que não pertencia a ele. Ele cobiçou no seu coração ocupar e ser semelhante ao Altíssimo
Deus. E a Bíblia vai dizer que este que cobiçou ocupar um lugar a qual não pertencia a ele, foi debilitado e foi jogado por terra para que os reis dessa terra contemplassem as ações dele. Ou seja, nós vamos ver aqui que antes do jardim do Éden, o diabo ele já carregava no seu coração a cobiça. É um perigo, irmão. A cobiça é um perigo, principalmente na vida do crente. Vamos ler Ezequiel capítulo 28. Eu estou introduzindo a mensagem, Ezequiel capítulo 28, para a gente entender que a origem do pecado que Tiago fala foi dado pela cobiça que o diabo plantou no coração de Eva, e Eva passou para Adão. 28 de Ezequiel diz o seguinte, a palavra do Senhor: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Observe que essa aqui é uma profecia que faz alusão ao rei de Tiro, mas ao mesmo tempo é uma clara referência a Satanás. Observe que Ezequiel escreve no versículo 2 e ele diz que Satanás colocou no seu coração: eu serei Deus, eu assentarei no trono de Deus, sendo que Satanás estava cobiçando no coração algo que não era para ele. Irmãos, temos que ter muito cuidado com a cobiça que nós alimentamos em nossos corações. A cobiça é a luz que dá a entrada para diversos pecados, fazendo com que o crente se desconstitua da glória de Deus. Muitos na casa do Senhor estão alimentando o pecado da cobiça, desejando ter o que não é seu, desejando possuir o que não é seu, desejando ter o que alguém conquistou, mas a pessoa não suou e quer ter o que alguém tem agora porque lutou, e quando não consegue, irmão, ele é levado pelo Satanás, é induzido pelo diabo a cometer o pecado da cobiça, dando fruto para que o diabo entre no seu coração, dando essa brecha, e assim traz para a sua vida maiores pecados que desagradam a Deus. Quero trazer essa introdução para vocês entenderem o que é que Tiago escreve. Vamos ler aqui Ezequiel no mesmo capítulo, no versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sário, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Observe que aqui o capítulo vai ser referência a Satanás, porque o rei de Tiro não estava no jardim do Éden. Quem lá estava era a serpente, representando Satanás. Então Ezequiel ele escreve e diz que Satanás era o ser celestial que carregava diversas preciosidades, mas o que Satanás tinha ainda não era suficiente para ele. Por isso que a Bíblia diz que no coração dele se elevou essa vontade de ele possuir o que não era para ele. Vamos ler agora no versículo 15 desse mesmo capítulo e depois no versículo 17, e diz assim: perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Observe que no versículo 15, Ezequiel escreve e diz que no diabo foi achado iniquidade. Nós sabemos que pecado é errar o alvo, mas iniquidade é você pecar sabendo que está pecando, mas está consciente do seu pecado e não abandona ele. Ou seja, se no coração de Satanás se achou iniquidade, é porque ele já vinha alimentando essa cobiça no coração dele. Não foi de repente, ele veio numa trajetória alimentando no seu coração. Eu quero me assentar no trono de Deus, eu quero ser semelhante a Deus, eu quero estar no lugar que Deus está. Por isso que a Bíblia diz que no coração de Satanás foi achado iniquidade. Por que diz que não foi achado pecado? Porque pecado era se ele errasse o alvo, mas não, ele sabia que o que ele estava planejando e alimentando era errado, mas mesmo assim ele continuou conscientemente no seu erro. Ele não quis abandonar no seu coração o que estava desagradando a Deus. E nós sabemos que a partir do momento que se achou orgulho no coração de Satanás, Deus abateu ele e colocou ele no abismo. Aleluia! Grande Deus! Essa era a introdução que eu queria trazer para a igreja. Por que Tiago diz que a origem do pecado foi dada pela cobiça? Vamos ler? Gênesis capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. Gênesis capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Gênesis capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Observe só o verso 5. Nós vamos ver aqui o diálogo entre Eva e a serpente. Adão não está nesse diálogo, sendo que Adão já tinha pregado para Eva o que Deus tinha determinado para Adão: de todas as árvores do jardim podereis comer, tu só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente tu morrerás. A Eva sabia o que não era para fazer, e Eva sabia o que era para fazer. O diabo, como é astuto, chega para Eva e lança uma pergunta: não foi assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Aqui é que está o perigo. Ele começa o diálogo com Eva e lança uma pergunta: não foi assim que Deus disse, Eva? Aqui é que está o perigo. É quando o homem ou a mulher dá brecha para Satanás falar o que ele não pode falar. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que ele é mais sábio que Daniel. Muitas pessoas pensam que o diabo não conhece a nossa rotina, mas ele conhece. Ele nos acusa pelas nossas ações. Não é pela nossa mente, é pelo que nós falamos, é pelo que nós praticamos. Aleluia. Ele não tem poder sobre a nossa mente, porque a nossa mente, quem governa é Cristo, mas ele fica ao nosso derredor, observando as nossas ações, a nossa rotina, para que através dos nossos erros, ele tenha motivo de que nos acusar diante de Deus. Aleluia. Então ele começa o diálogo com Eva, aí Eva dá espaço para Satanás e diz assim: não, Deus disse que se a gente comer da árvore que está no meio do jardim, certamente nós morreremos. Aí o diabo, agora veja do diabo. O diabo olha para Eva como serpente e diz assim: Deus sabe que no dia que tu comer, os teus olhos serão abertos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sendo que quem queria ser como Deus era o diabo. Ele que queria se
o que estava fazendo. Aí disse: como Deus, Eva, se tu comer, tu serás semelhante a Ele. Olha como Ele alimenta com a tentação a mulher no jardim do Éden. Ela sabia o que era errado e ela sabia o que era certo, mas Ele lança um desafio para ela e diz: se tu comer, tu serás semelhante a Deus. Sendo que quem queria ser semelhante a Deus era Ele. E ele sabia que por ele querer ser semelhante a Deus, é que ele foi afastado da presença do Senhor e está no abismo. Então o que acontece com Eva? No versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aleluia. Desejável para ter entendimento. Olha a cobiça como entrou no coração de Eva. Ela falou assim: oxente, então se ela está dizendo que se eu comer eu vou ser semelhante a Deus, eu vou ter entendimento semelhante a Deus, então eu quero isso para mim. Aqui é que está o perigo. Ela deixou o desejo, a cobiça de possuir algo que não era para ela possuir, porque ela pensou: se eu comer, eu serei dotada de atributos e de virtudes. Mas Deus não tinha dito: não coma. É quando Deus fala muitas das vezes para mim e para você: não faça tal coisa. Mas o crente que é rebelde, que é teimoso, irmão, prefere pecar de Deus para saciar o seu desejo. Aleluia. Aí fica difícil, irmão. O que é que acontece? Quando Eva come o fruto e a mesma dá para Adão, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram e como eles estavam nu, começaram a se envergonhar. Aleluia. Nesse momento aqui o homem já foi afastado de Deus. Aconteceu com o homem o que aconteceu com o diabo. Então o diabo fez o homem perder a presença de Deus, sair do jardim de Deus por causa da cobiça que foi alimentada em seu coração. Aleluia. A cobiça é uma paixão desenfreada. Se o homem alimentar demais, não tiver controle sobre esse desejo ardente de possuir o que não lhe pertence, é capaz do homem matar, o homem rouba, o homem comete ações malignas só para ter o prazer de falar: eu fiz errado, mas consegui o que eu queria ter. Aqui é muito sério, irmão. Não era para ela comer do fruto. Foi Deus que falou, mas ela deu brecha para o diabo lançar a tentação. Lançou a cobiça. Come, Eva, que tu terás entendimento semelhante a Deus. E eu agora vou listar exemplos na Bíblia de homens que pecaram e tiveram consequências por causa da cobiça. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 5, o verso 22. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Precisamos ter cuidado com a cobiça, irmãos. Ela tem o poder de nos afastar de Deus. 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ele respondeu: tudo vai bem, meu Senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dai-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivas. Aqui é a história de Geazi, quando Naamã foi curado da lepra por Eliseu, e o mesmo Naamã ofereceu a Eliseu uma quantia elevada de dinheiro, pelo que o milagre que ele alcançou, sendo que Eliseu ele recusou essa oferta de Naamã. Mas com Eliseu andava um homem chamado Geazi. Ele via Eliseu operando milagres, ele sabia que Deus era na vida de Eliseu, ele caminhava como um homem de Deus, ele tinha acesso a Deus por Eliseu. Aí quando Naamã oferta, que Eliseu recusa, a Bíblia diz que quando Naamã está voltando para a Síria, Geazi coloca no seu coração a cobiça. Ele falou: meu Senhor não quis pegar, mas eu quero a oferta, eu quero o dinheiro.
Aí ele vai até Naamã, grita por Naamã e diz assim: olha, apareceu agora 2 jovens lá, e o meu senhor Eliseu, que te curou, mandou eu pegar contigo o que tu quisesse ofertar para ele. Aí Naamã, não sabendo se era mentira, se era verdade, deu para Geazi, e Geazi voltou para a sua casa. Chegando lá, ele escondeu o que tinha pegado de Naamã. Aí quando ele encontra com Eliseu, Eliseu pergunta: aonde tu estavas? Aí ele vai mentir, ele diz: eu fui ali, eu fui em outro canto. Aí Eliseu diz: por acaso não foi o meu espírito contigo? Aleluia. Observe, a cobiça entrou, ele já pegou, porque pegou o que não era para pegar, e além de ele pegar o que não era para pegar, ele escondeu o seu pecado. Precisamos ter isso no coração. As pessoas crentes evangélicas pensam que só quem confessa pecado é católico, irmão. O pastor está aqui para ouvir a gente confessar os nossos pecados. Tem gente que pensa que confessar pecado é só católico dentro do padre. Não, irmão. Temos que confessar os nossos pecados para os nossos pastores, para a nossa liderança. Aí Geazi pensou que ia esconder de Eliseu. Aí quando Eliseu diz: o meu espírito não foi contigo, Geazi. Aí o que é que acontece? Quando Eliseu fala isso, Geazi fica sem saída. Ele diz: da mesma doença que Naamã dava, tu também vai receber, porque tu pegou o que não era para pegar. Aí Geazi se encheu de lepra. Olha a consequência da cobiça. Ficou todo sujo. E lepra aqui representa um pecado na gente no dia de hoje. A sujeira, a imundícia, irmão. Precisamos ter esse cuidado, não deixar alimentar em nossos corações o desejo ardente por algo que não nos pertence. Amém, Jesus. Dentro da igreja tem crente, irmão, que pisa em outro para conseguir algo que não pertence a ele. É um crente cobiçoso, irmão. Eu fico indignado com isso. É um crente, irmão, que vai alimentando o pecado no coração, se torna iniquidade. E se for possível, ele entristecer o irmão, ou a irmã entristece só para possuir aquilo que ele deseja. Quer ver um exemplo disso? O que mais a gente vê nas igrejas evangélicas como escândalo é adultério e roubo. O adultério se dá pelo seguinte fato: tem um homem casado, estruturado, 2 filhos, bem de vida, tem cargo na igreja. Aí dentro da congregação tem uma irmãzinha, 25 anos de idade, no auge, formosa. Aí na congregação tem 10 a 15 varões solteiros. Aí a irmãzinha que dá lugar para o diabo entrar, o espírito de Dalila, de Jezabel, da mulher de Potifar, uma mulher safada, me desculpa a palavra, ela vai olhar para o homem casado e vai desejar no coração ter aquele homem que é bem estruturado, bem familiarizado, mas tem 15 varões na congregação, mas ela não olha para nenhum dos 15, ela vai olhar para quem está casado. Aí o que é que acontece? Ela dá lugar para o diabo alimentar no coração dela, ela fica pelas beiradas, começa a seduzir o homem, porque o diabo ele é astuto, para seduzir é vapt e vupt com ele. Aí ela dá lugar para o diabo agir na vida dela, o diabo age. Aí ela vai pelas beiradas, o homem começa a prestar atenção nela, ela começa a andar com a roupa muito acochadinha, muito justa, bota o peitão lá em cima, se maqueia, faz o cabelo, fica bem formosa. Aí o homem que está casado, 40, 50 anos, a mulher já não está como ele conheceu ela no passado. Aí ele vê aquela mulher de 25 anos e ele pensa: oxe, está me dando nome. Está me dando nome. E a mulher vai pela beirada, sendo induzida por Satanás. Aí o homem cai com a mulher. Aí essa mulher destruiu uma família, destruiu a vida espiritual do homem, acabou com a vida da mulher, acabou com a vida dos filhos. Raramente não acontece os filhos deixarem a igreja por causa desse escândalo, porque a irmãzinha de 25 anos deu lugar para o espírito de prostituição entrar nela. Ela acabou com a família, o escândalo veio, ela nem ficou com o homem e nem deixou o homem ficar com a mulher dele. Sabe o que é isso? A cobiça, que ela desejou no coração algo proibido, que não era para ela. Aí quando o diabo viu que ela desejou só com olhar, o diabo falou: aqui eu entro. Acabou com
tua família, aí é uma vitória para Satanás. Isso é o carro do diabo acontecendo na igreja de hoje. A mulher está solteira, o homem está solteiro, mas ele deseja o que é proibido. Ela deseja o que é proibido. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode isso? É o mundo implantado na igreja. O mundo está implantado na igreja e parece que quer normalizar o pecado. Glória a Deus. Quando vem outro escândalo de roubo, são líderes ministeriais de congregações, irmãos, estão na luxuosidade, é carro de 400 mil, é carro de 500 mil, tomando a lã das ovelhas para o seu próprio prazer, colocando a mão onde não é para colocar, trazendo para a sua vida o que não é para trazer. É por isso que a gente vê, irmão, na internet muitas pessoas criticando: eu não dou o dízimo, eu não dou a oferta. Por quê? Porque ele vê o irmãozinho passando necessidade, mas o pastor está numa cobertura em Boa Viagem, está com um carro de 400 mil, porque está botando a mão onde não é para botar, irmão. Está entendendo isso aqui? É um desejo de ter no coração, de esbanjar. É um homem vaidoso, é um homem luxuoso. Isso vai alimentando o pecado no coração. O diabo vai ganhando terreno. E quando o diabo ganha território, irmão, é um perigo. É um perigo. Mas parece que está normalizado na igreja. Precisamos fugir da cobiça. Todos nós que estamos aqui, estamos sujeitos a alimentar no coração a cobiça. Porque se a gente passa 10 anos numa prova e a gente tem um desejo de ter um carro ou uma moto, e a gente vê um irmão que chegou agora na presença, por 2, 3 anos, Deus abençoou ele, meu irmão, é um perigo. É um perigo. Eu com 2, 3 anos consegui uma moto ou um carro na presença de Deus, e o irmão que está há 10 anos, que está pedindo a Deus, não conseguiu ainda, é um perigo. Ele até faz dívida, só para dizer que ele também tem, mas porque não chegou a hora dele, ele não entende isso. Aí ele começa a dizer: Glória a Deus. o irmão ali deve estar com a vida bem bagunçada. Glória a Deus. Rapidinho, Deus abençoe. Irmão, será que ele Deus mesmo? Rápido, no coração, alimentando o pecado. E o pior é que isso é dentro da casa de Deus. Onde era para ser uma casa santificada, está sendo uma casa de escândalos, irmão. Mas eu posso dizer algo para consolar o nosso coração. Deus está levantando uma geração de crente e todo mundo está dizendo que é um próximo avivamento. Mas sabe o que é o avivamento? É crente compromissado com a verdade. Aleluia. É crente que prega sem medo da igreja repreender. Porque tem isso agora. Se a igreja estiver lotada, tem irmão que não quer pregar a palavra de Deus, mas não quer a palavra de repreensão. É porque se eu pregar com o congresso cheio desse jeito que Deus está mandando, ninguém vai me chamar mais não. Aí prefere ser aprovado.